Olá, vamos conversar hoje sobre um tema de grande importância, que é a Covid de longa duração, ou a chamada síndrome pós-Covid. Aqueles pacientes que, pós um quadro agudo da Covid, desenvolvem uma série de sinais e sintomas que podem comprometer aí as suas atividades diárias, ao trabalho, à escola, enfim. É um problema bastante sério. Quando começou a Covid, estávamos lá no início de 2020, nós considerávamos que a Covid era uma doença respiratória de vias aéreas superiores. Isso fomos aprendendo durante o tempo que é uma doença sistêmica, né? Não é só uma doença de vias respiratórias. É uma doença que pode acometer diversos órgãos do corpo. O vírus pode levar a lesões tanto em células do coração, que é um problema relacionado principalmente nos casos mais graves. Ele afeta o sistema nervoso central, inclusive pode levar a quadros pós-Covid de grande importância. O pulmão, que classicamente, né, nós acompanhamos aqueles pacientes com grave insuficiência respiratória, os rins, que podem deixar de funcionar durante um quadro de Covid grave. A gente viu isso principalmente no início da pandemia, nos anos 2020, 2021, aqueles quadros que precisavam de hemodiálise durante a sua internação na UTI. Enfim, é uma doença que não é só das vias respiratórias, ela pode comprometer diversos órgãos, levando a um processo inflamatório muito grave, e essa inflamação ela pode persistir por um tempo prolongado. Quando essa inflamação, os sintomas persistem por um período superior a 8 semanas, isto é, 2 meses, é esse o conceito atual, nós vamos chamar esse indivíduo de Covid longa, de um quadro de síndrome pós-Covid. Quer dizer, ele já passou da fase aguda e por mais de 2 meses ele ainda exibe sintomas da Covid. Então, hoje, conceitualmente, a própria Organização Mundial da Saúde conceitua a síndrome pós-Covid quando o indivíduo permanece com sintomas relacionados à doença por um período superior a 2 meses. Existem outras publicações que colocam 6 semanas, outras 4 semanas, mas essa é a considerada que hoje nós temos obedecido essa classificação de 8 semanas. Muito bem, quais são esses sintomas, né, que você fala, puxa, por que esse indivíduo está evoluindo com essa Covid longa, essa pós-Covid? Então, um quadro muito típico é a fraqueza, né? Aquele indivíduo que deixa de ter vontade para realizar as suas tarefas. Junto com essa fraqueza, né, a perda de vontade para realizar, vontade de ficar na cama o dia inteiro, ficar deitado o dia inteiro, isso é muito comum nos quadros de pós-Covid. Outra é aquele indivíduo que muitas vezes é um professor, é um indivíduo que lida com números, né, que escreve muito, que é um quadro que você tem uma turvação das ideias, né, que o sistema nervoso não funciona bem, você não consegue lembrar coisas, você tem perdas de memória para fatos recentes, coisas que estão acontecendo, você não memória para cálculo. Eu já tive pacientes que teve dificuldade, que mexia com números, né, bancários, e muitas vezes tinha dificuldade de realizar as suas atividades. Mas além disso, né, muitas vezes, quando esses indivíduos tiveram comprometimento pulmonar, esse quadro também demora a se resolver. Então, tosse, dor no peito, problemas cardíacos são muito comuns durante a evolução desses quadros pós-Covid e mesmo alterações renais.
Outra questão, né, relacionada também ao sistema nervoso, perda de olfato, do paladar, que isso às vezes demora semanas para recuperar. A maior parte dos indivíduos recuperam rapidamente, mas outros demoram semanas para se recuperar. Quanto por cento dessas pessoas evoluem com essa síndrome pós-Covid? Vai depender da gravidade da doença. Quanto mais grave a doença, as condições do hospedeiro, da pessoa, se ela tem já uma comorbidade, for imunodeprimido, precisou ficar em unidade de terapia intensiva, esse indivíduo tende a ter uma frequência maior da síndrome pós-Covid. Alguns estudos, tem um estudo recente publicado numa revista importante, a British Medical Journal, que foi publicado agora em janeiro, um acompanhamento de 2 milhões de pessoas durante aqueles quadros de Covid grave, 2020, 2021, e viu que a síndrome pós-Covid nos pacientes graves pode chegar até 50% dos indivíduos. Mas, mesmo na Covid leve, embora isso seja mais raro, pode acontecer. Só que aí os sintomas são menos significativos, são menos importantes. Então, em geral, os quadros mais leves de Covid, 10 até 30% das pessoas podem desenvolver um quadro de síndrome pós-Covid, habitualmente com alterações de sistema nervoso, cansaço, fraqueza, indisposição, o que dificulta até suas atividades de trabalho. Muito bem. Existe algum exame que você pode fazer para você saber se você tem a síndrome pós-Covid? Até o momento, não. Existem pesquisas nesse caminho de identificar restos de proteína do vírus circulante, mas até o momento a gente não tem nenhum exame que pode fazer esse diagnóstico. Então é importante que, se você continua com sintomas, somente fraqueza, indisposição, alterações do raciocínio, você nota que não está indo bem, está tendo algum problema para fixar as ideias, numa situação como essa, você procure o médico, porque também precisa descartar outras doenças, né? Para saber se de repente você não está evoluindo com alguma outra doença que pode ser confundida com a Covid. A boa notícia nisso é que a vacina, já existem diversos estudos mostrando que aqueles indivíduos que têm o esquema de vacinação completo, elas raramente evoluem com a síndrome pós-Covid. A frequência de síndrome pós-Covid em vacinados, muitas vezes eles têm a doença, além de ter uma doença mais leve, e por consequência da vacina, os quadros de pós-Covid são mais raros. Então, é importante que todos estejam vacinados. Hoje, todos os adultos devem ter pelo menos 4 doses, né? Aqueles imunodeprimidos, algumas situações específicas já tem todo um cronograma para tomar uma nova dose, e está chegando novas vacinas também, que estão sendo distribuídas e que trarão certamente medidas de prevenção muito adequadas contra a doença. Lembrar que a Covid não acabou, gente, não acabou. A própria Organização Mundial da Saúde fez uma reunião aí essa semana discutindo essa questão. Muitos países estão vivendo surtos, epidemias, um crescimento de casos de Covid, a exemplo da China, como vocês devem estar acompanhando. A Coreia do Norte precisou fechar a capital por problemas de aumento de doença. Enfim, ainda tem linhagens, subvariantes circulando, e esperamos, né, que com o Carnaval que se aproxima, né, que 20 dias teremos o Carnaval, está chegando, lembrar que os cuidados ainda persistem, né? Nós temos que ter os cuidados necessários, porque é um momento de muita aglomeração, as pessoas vão estar sem máscara, então é uma preocupação de que essas linhagens, essas subvariantes voltem a circular, embora hoje no Brasil,
principalmente aqui em São Paulo, nós tenhamos uma alta cobertura vacinal, com pelo menos 2 doses, e uma parte significativa da população com 3 ou 4 doses. Então, você que está me ouvindo, não deixe de tomar a 4ª dose. Se você está com a vacinação atrasada, procure rapidamente um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, e complete seu esquema de vacinação. Muito obrigado.